nós vamos falar sobre o sanitário compostável, ou banheiro seco. O banheiro seco é uma tecnologia que não utiliza água para dar descarga nas excretas e na urina. Pelo contrário, as excretas e a urina no banheiro seco são vistas não como um rejeito, mas sim como um substrato para que, podendo ser compostadas e futuramente usadas na agricultura. E ela se vê de grande importância na medida em que a maior parte da água utilizada em sistemas convencionais de saneamento é utilizada para dar descarga às excretas, cerca de 20 a 40% dessa água. Então, em situações onde a disponibilidade de água é uma questão importante, ou seja, a escassez hídrica ela já estabeleceu, o banheiro seco ele se vê de grande importância devido à não utilização dessa água. E geralmente, os locais onde tem escassez hídrica e a falta de saneamento são locais mais isolados, onde a população tem menos condição de renda e tem menos acesso ao saneamento. Então, o banheiro seco ele se encontra como uma tecnologia viável para essas condições, que seriam trazendo a essas populações uma autonomia para reciclar as suas próprias excretas, utilizando na agricultura, e pelo fato de essas localidades terem pouca água, o banheiro seco também se encontra como uma alternativa viável. Agora eu vou mostrar para vocês como que é o banheiro seco por dentro. Nele tem algumas diferenças, e essas diferenças eu vou mostrar para vocês agora. Uma das diferenças do banheiro seco está no vaso. Esse vaso é conhecido como vaso segregador de urina. Ele funciona como segregador por quê? Porque aqui na frente tem um equipamento que separa a urina, que vai ser coletada por uma tubulação e armazenada em um galão opaco. E futuramente essa urina vai ser compostada e futuramente usada na agricultura como fertilizante. Outro detalhe do banheiro é que nessa parte de trás, aqui é o segregador de urina, e essa parte é onde é direcionada as fezes. As fezes, diferentemente do banheiro convencional, elas não serão empurradas pela água. Pelo contrário, vai ser jogado uma quantidade de material carbonáceo, no caso aqui pode ser serragem, Por que jogar um material carbonáceo? Porque as fezes, para acontecer a compostagem das fezes, ela precisa de uma relação de carbono-nitrogênio ideal, que seria de 30:1. E nas fezes tem muita concentração de nitrogênio e muita umidade. Então, ao jogar a serragem, você garante uma fonte maior de carbono e garante que haja essa relação de 30:1, favorecendo assim a compostagem das fezes na câmara de compostagem, que nós vamos mostrar daqui a pouco. E a limpeza do vaso segregador pode ser feita com álcool somente nas bordas do vaso, evitando o máximo, evitando cair dentro da câmara de compostagem, porque poderia estar matando algumas bactérias e diminuindo o processo de compostagem das fezes. Então, como eu mostrei lá dentro do banheiro, é feita a separação da urina e das fezes, em que a urina vai ser direcionada para um reservatório, a qual será armazenada durante pelo menos, no mínimo, um mês, para garantir que ela será compostada, podendo ser utilizada como fertilizante, e as fezes vão ser direcionadas para a câmara de compostagem, em que essas também vão sofrer um processo de decomposição através de bactérias, podendo ser utilizada como fertilizante também na agricultura. E esse respirador, que ele vai ser responsável para tirar os gases gerados aqui pelo processo de compostagem. E essa é a porta da câmara de compostagem, e ela vai servir para tirar o composto na medida em que a câmara de compostagem for preenchendo. A urina, saindo do segregador de urinas, no vaso segregador, ela vai ser direcionada para esse reservatório, o qual fará o papel de armazenar ela durante pelo menos um mês, em que vai garantir que a urina será compostada e pode ser utilizada também como fertilizante líquido em culturas perenes, frutíferas ou culturas anuais, sendo uma fonte
muito boa de principalmente fósforo e potássio. Bom, esta é a câmara de compostagem, ou câmara de decomposição das fezes. Para aqui que as fezes são direcionadas quando sai do vaso, é para essa câmara que as fezes são direcionadas. O que acontece aqui? Aqui as fezes vão ser armazenadas e vai acontecer o processo de compostagem da união das fezes com a serragem através de 5 fatores que têm que ser controlados, né? A temperatura, a umidade, o pH, a aeração, quantidade de oxigênio e aquela relação carbono-nitrogênio. Então esses 5 fatores, eles vão favorecer, né? Vão trabalhar em conjunto, favorecer para que ocorra a compostagem das fezes aqui nessa câmara. E para que serve esse tampão preto? Essa câmara, geralmente, ela é construída na direção virada para o norte, porque é a direção que pega maior incidência solar. E aqui, geralmente, é feito com a placa de zinco e pintado de preto, para que ocorra uma maior absorção do calor e aumente a temperatura aqui dentro, favorecendo o processo de compostagem. Aquele túnel, ele é chamado vulgarmente de respirador, ou é o ladrão, por onde saem os gases gerados pelo processo da compostagem. E ele é importante na medida em que esses gases, ao invés de voltar para o vaso sanitário, causando um mau cheiro dentro do banheiro seco, ele sai antes, entra antes pelo túnel e sai por cima do banheiro seco. Ou seja, então o mito de que o banheiro seco pode feder, ele não existe se bem dimensionado, devido ao fato dos gases saírem para cima do banheiro seco através desse ladrão. E as fezes podem ficar nessa câmara, devem ficar nessa câmara, até que ocorra o processo total de compostagem, se ela for fixa, ou você pode retirar através dessa porta as fezes ou o composto, né, junto com a serragem, e pode ir até papel higiênico, que é material carbonáceo, material orgânico, e vai compostar junto com as fezes e a serragem. E ele pode ser retirado e compostado fora ou pode compostar aqui dentro. Vai da escolha da pessoa. O processo de compostagem, ele é um pouco demorado. Dura de 3 a 6 meses. Controlando aqueles 5 aspectos que eu tinha mencionado, o processo de compostagem ele é acelerado, então podendo ser reduzido até 3 meses. Então, a partir daí, esse composto ele não mais vai ter potencial de poluidor, ou seja, micro-organismos patogênicos, né, que podem causar doença, e vai ser somente um composto muito rico em nutrientes. Uma vez pronto o composto, onde ele pode ser utilizado? Ele pode ser utilizado na agricultura para a adubação de espécies maiores, como frutíferas, espécies perenes, ou seja, não é recomendado para a adubação de espécies de hortaliças, que sejam comidas cruas ou que tenham contato com o composto, porque ainda pode haver um potencial patogênico no composto. Então, para garantir que não haja contaminação, o composto é mais indicado para adubação de espécies maiores. A importância do banheiro seco é seguir o princípio da separação das excretas e da urina e do dimensionamento correto da câmara de compostagem e da reservatório de armazenamento da urina. O banheiro seco pode ser construído de diferentes materiais e de diferentes formas. A câmara, por exemplo, pode ser uma câmara fixa, pode ser móvel, com a compostagem feita fora do local onde é armazenado, pode ser uma câmara dupla ou pode ser câmaras múltiplas. E o vaso, ele pode ser também de diferentes formas. Então, resumindo, o banheiro ele não segue um padrão. Então, ele pode ser mais barato ou mais caro, dependendo dos recursos de quem for fazer. Os materiais a serem utilizados na construção do banheiro vão depender de cada situação e da condição econômica de cada pessoa que for construir. Nesse caso, foi utilizado materiais de baixo custo, como bambu nas estruturas de sustentação, o telhado é feito de material reciclado e a parede é feita de revestimento de pau a pique.
Então o banheiro, ele se apresenta como uma tecnologia que pode ser aplicada tanto em grande escala, como em centros urbanos, como em lugares isolados. E pode ser feito de uma gama de materiais diferentes. Essa é mais uma vantagem que ele apresenta, na medida em que dá liberdade para a pessoa que for construir utilizar do material que tiver disponível e dos recursos que ela tiver acesso. Essa tecnologia já vem sendo usada por diversos países que apresentam problemas em escassez hídrica e de saneamento. São países principalmente em desenvolvimento. No Brasil, ela se vê como uma tecnologia muito viável na medida em que existem muitas populações rurais e isoladas sem acesso ao saneamento básico, servindo como uma fonte de nutrientes para a agricultura e também como uma saída para que não seja utilizada a água na descarga.